Mateus capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 14, 15 e 16. Para quem não estava aqui há 15 dias atrás, eu comecei a falar sobre esse versículo e disse que em 3 domingos nós falaríamos desse assunto, sobre resplandecer a sua luz. Nós falamos no primeiro sobre o bom testemunho. Foi o primeiro domingo. Se você não viu essa mensagem, está no YouTube da nossa igreja. E hoje nós vamos falar sobre resplandeça a sua luz, mas sobre as boas obras, que está aqui nesse texto que Mateus escreveu. Assim diz a palavra do Senhor. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim resplandeça também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Use as suas palavras, mas nesse sentido que eu vou te dizer, só conduzindo você, fale para Deus aí, peça para Deus: Deus, me transforme pela sua palavra, Pai. Me ajude a ser mais forte do que eu tenho sido, Pai. Me ajude a prevalecer sobre os dias maus. Deus, eu estou aqui essa noite, eu não quero sair da mesma maneira que eu adentrei nesse lugar. Eu preciso que a sua mente seja colocada na minha vida. Eu preciso que os seus pensamentos sejam comunicados ao meu coração através do teu Espírito Santo. Eu preciso mudar de atitude perante o Senhor. Eu não quero viver da mesma maneira. Eu quero ser transformado conforme a sua imagem, Pai. A minha vida é para a sua glória. É por isso que eu te peço que o teu Espírito Santo tenha liberdade na minha vida, tenha liberdade nesse lugar, tenha liberdade na minha família. Pai, me inflame nesse momento, para que eu seja como um fogo aonde o Senhor tem me colocado. Espírito Santo de Deus, que o meu coração receba a sua palavra, a fim de que a semente que for plantada em mim possa produzir frutos para o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração, Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus, graças a Deus. Amados, continuando o texto que nós começamos então no domingo retrasado, eu dizia que no começo desse estudo, dessa série que nós estamos fazendo, que Jesus, ele trouxe uma verdade, que nós somos a luz aqui neste mundo. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? Jesus Cristo proporcionou a condição de compartilharmos da essência daquilo que Ele é. Jesus, em certo momento, Ele disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que está em mim não anda em trevas. Perceba, irmãos, Jesus é a luz do mundo, mas por Ele subir e ascender aos céus, Ele já não se encontra mais fisicamente, materialmente entre nós. Apenas através do Espírito de Deus Ele movimenta-se em nós e através de nós. Mas quando Jesus traz essa verdade, o que Ele está dizendo é que essa luz que foi plantada em mim e em você, de forma natural, nós não conseguimos brilhar, porque senão não haveria a necessidade dele trazer essa afirmação. Portanto, resplandeça a vossa luz. Se fosse algo automático, que poderíamos resplandecer sem uma ordem, sem um cuidado, sem alguma observação, não haveria o porquê de Jesus falar. Mas Ele fala isso por quê? Porque é algo que precisamos cultivar, é algo que precisamos lutar e batalhar todos os dias, para que a parcela de Cristo que está em mim, a parcela de Cristo que está em você, e aí nós formamos a igreja do Senhor na terra, ela possa de alguma forma resplandecer Jesus aonde Ele tem nos plantado. Então, hoje nós vamos continuar falando sobre isso, e eu quero falar sobre as boas obras. As boas obras. E semana que vem a gente vai falar sobre a obra do ministério, encerrando aqui sobre esses versículos, na verdade, especificamente sobre o versículo 16. Mas, amados irmãos, como eu disse no primeiro dia, inclusive, Jesus, ele fala sobre as boas obras. Boas é um adjetivo que provém inclusive da bondade, daquilo que é bom. E para a gente entender isso, eu disse na semana retrasada que é necessário entendermos um pouquinho
que seja essa palavra que é a kalos do grego, que significa algo admirável, algo bonito, algo apreciável. Ou seja, é quando nós olhamos para alguém que realiza boas obras e admiramos aquela pessoa. E como nós acabamos de cantar propositalmente esse hino, quando algo admirável é visto em nossas vidas por sermos igreja, não sou eu que sou glorificado, é Cristo que é glorificado na minha vida. É por isso que as boas obras acompanham aqueles que estão em Cristo. É impossível eu ser salvo, é impossível eu estar em Cristo e não produzir boas obras. Algo admirável, algo apreciável, recomendável, proveitoso. E na verdade são inúmeras palavras e virtudes que essa palavra no grego carrega no nosso português. Mas quando Jesus fala sobre isso, para que vejam as vossas boas obras, não é necessariamente para que as pessoas reparem em nossas boas obras, mas sim que as obras que estamos fazendo sejam dignas de admiração. A pergunta que eu já faço para você nesse início é: quando as pessoas olham para a nossa caminhada terrena aqui nessa vida, será que as pessoas têm conseguido admirar a nossa postura? Será que os nossos atos têm chamado a atenção de pessoas e trazido as pessoas mais para perto de Deus? Ou será que tem sido o contrário disso? As nossas ações têm afastado pessoas de Cristo Jesus. O que nós precisamos entender, irmãos, que isso diz respeito sobre uma conduta. Boas obras é uma conduta, e muito mais somente do que uma ação pontual, algo que eu faço no domingo, ou algo que eu faço na sexta, ou um dia da semana, ou alguns dias no ano. Boas obras diz respeito a um estilo de vida. É quem entendeu já o processo da salvação, é quem já entendeu o processo da justificação em Cristo Jesus. A santidade já o alcançou, e aí, por isso, ele passa a produzir boas obras. Durante muitos séculos, irmãos, durante muitos séculos, e na verdade, em boa parte dessa igreja, a igreja católica, a igreja romana, propagou que a salvação, ela era conquistada por aquilo que as pessoas faziam. Isso fica muito claro, principalmente, o maior exemplo para isso é a questão das indulgências. A igreja católica pregava, antes da reforma protestante, que para você conquistar um lugar no céu, através das indulgências, eram como se fossem títulos de moradia que as pessoas compravam para ter um lugar no céu. Totalmente contra a palavra de Deus, porque nós bem sabemos que Efésios 2:8 vai dizer que a salvação vem pela fé. E isso não, inclusive a fé não é dom de vocês, é dom de Deus. Então não é pelas obras para que ninguém se glorie. No versículo 9, Paulo vai escrever isso em Efésios 2. Só que nós precisamos ter uma atenção para não sair de um extremo dessa doutrina e cairmos em outro extremo, porque todo extremo é um perigo muito grande. Quando Jesus vem à terra, se faz homem, anda e habita entre nós, ele veio para quebrar paradigmas, quebrar protocolos e quebrar os extremos que já haviam tomado conta do coração daquelas pessoas que estavam no judaísmo ali em Israel. As pessoas estavam afastando, os fariseus principalmente, com toda a sua lei e aquele procedimento que era somente exterior, aquilo não estava no coração deles, estavam afastando as pessoas de Deus. E Jesus então veio para quebrar essa questão. Mas quando nós passamos para analisar essa doutrina desse extremo, é necessário nós focarmos também no versículo 10. Algum tempo atrás aqui na nossa igreja eu falava sobre isso, mas eu quero repetir hoje novamente, somente esse versículo 10 de Efésios 2, que diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós não somos salvos pelas obras. As obras não são os meios ou o meio pelo qual eu alcanço a salvação. O meio que eu alcanço a salvação é a fé em Cristo Jesus, e isso basta para alcançar a salvação. Porém, quando eu fui salvo em Cristo Jesus, eu fui salvo para as boas obras. Irmãos, é muito necessário nós reativarmos essa questão no coração da igreja hoje. É reativarmos essa questão no nosso coração, na nossa mente, que uma vida centrada em Cristo Jesus, ela precisa necessariamente, indubitavelmente,
resultar em boas obras. A minha vida não pode permanecer da mesma maneira. Então eu sou salvo para as boas obras. É como o processo da santificação, o processo da santidade, que o escritor aos Hebreus vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor, inclusive. Mas a santidade, ela não é uma condição para ser salvo, porque se fosse, eu poderia me gloriar porque eu sou mais santo do que alguém. A minha vida é mais digna da salvação do que alguém, então o mérito seria meu. Mas o mérito é de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porém a santidade, ela passa a ser um resultado de uma pessoa que já foi salvo. Entenda, irmão, isso está coligado diretamente às nossas ações, diariamente. Então a santidade, ela é o resultado de uma vida de quem já foi salvo. E assim também é no aspecto das boas obras que nós já estamos falando. Não geram méritos de salvação, porque o mérito é de Cristo. Mas as boas obras é a manifestação, e eu queria que você gravasse isso no seu coração. As boas obras são a manifestação da graça de Deus. E ela pode ser experimentada através da fé. Agora acompanhe comigo esse raciocínio. Quando nós falamos de boas obras, irmãos, Paulo vai escrever algo interessante em Tito, capítulo de número 2, versículo de número 4, que eu quero ler aqui com os irmãos nesse momento. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 4, graças a Deus, que diz o seguinte, versículo de número 14, perdão, que diz o seguinte: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar-nos para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Quando Paulo está escrevendo isso aqui para aquele jovem Tito, aquele homem que viria se tornar obreiro, Paulo está falando sobre a remissão que veio em Jesus, a remissão, a expiação do nosso pecado. E por causa da doação de Cristo Jesus na cruz do Calvário, é que nós podemos ter os nossos pecados purificados em Cristo Jesus. E perceba, irmãos, Jesus então dá a sua vida por nós, para quê? Para nos purificar. E eu acho muito interessante a expressão que Paulo vai dizer aqui, ó, purificando ou remindo-nos de toda a iniquidade. Isso significa para mim e para você, irmãos, que não são somente alguns pecados. É porque tem gente que gosta de diminuir a gravidade do pecado. Você já viu gente assim? Não, aquela pessoa fuma, eu só faço isso aqui. Ou então, aquela pessoa está andando com... É o exemplo que me vem aqui na cabeça, mas serve para qualquer coisa. Anda com roupa imoral, eu pelo menos ando decentemente perante as pessoas. Não existe, irmãos, pecado mais grave do que o outro. Tudo que afasta-nos de Deus ou fere algum princípio bíblico, isso é pecado. É por isso que a gente precisa entender essa expressão, purificando ou remindo-nos de toda a iniquidade, todo o pecado. Tudo aquilo que nos afastava de Deus foi expiado, foi purificado em Cristo Jesus. Para quê? Para que fôssemos separados para Ele. E a partir disso, as boas obras nos acompanhassem. Olha o que ele diz no versículo final: um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras, dedicado às boas obras. Irmãos, você já ouviu essa frase talvez? As atitudes, elas falam muito mais altas do que qualquer discurso que alguém pode fazer. O exemplo, ele arrasta multidões. As palavras muitas vezes podem convencer os corações, mas se você quer ser digno de ser imitado e arrastar pessoas para mais perto de Cristo Jesus, é necessário uma vida condizente com as ações. É por isso que boas obras, elas comunicam uma mensagem. E Jesus vai ser enfático em dizer: por isso resplandeça a vossa luz perante os homens. Um exemplo disso, irmãos, está quando nós voltamos lá para, que é chamada a última ceia, mas que na verdade é a primeira ceia, né? Que foi ali que Jesus instituiu a ceia, o memorial que nós praticamos uma vez ao mês ainda nos dias de hoje. Ali naquele momento da instituição da ceia, Jesus dá uma ordem para Judas. Jesus está falando de quem iria trair e todo mundo ficou indagando quem é que seria. Será que sou eu? Será que é você? Quem é que é esse que vai trair? Na verdade, naquele momento, quando Jesus dirige inclusive a palavra para Judas, daquele momento Satanás já havia se apoderado dele. Aí Jesus vai falar para Judas: Judas, o que tem de você fazer? Faça isso depressa.
Os discípulos ali olhando aquela situação, a fala de Jesus, vai perguntar para Jesus, ou começam a questionar, será que, o que ele está falando? Os discípulos pensaram que Jesus estava mandando Judas pegar a bolsa que ele carregava, porque para você que não sabe, Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que ele inclusive ele era ladrão. Quando Maria, a irmã de Lázaro, vai lá e quebra o nardo puro ali, quebra aquele vaso de alabastro puro aos pés de Jesus, Judas repreende ela, por que não vendeu isso e deu aos pobres? Ali no Evangelho de João, capítulo 11, vai inclusive dizer, mas ele não disse isso porque ele cuidava dos pobres, mas porque ele era ladrão, ele queria o dinheiro para ele. E quando ele carregava a bolsa, ele metia sua mão na bolsa e pegava o dinheiro. Aí os discípulos pensaram ali na instituição da ceia que Jesus estava falando para ele pegar as ofertas que eram dadas ao ministério de Jesus e doar-se aos pobres. Mas Jesus na verdade estava falando sobre a traição. Mas há algo interessante aqui, que na verdade isso era uma prática comum, porque se os discípulos pensaram isso, Jesus ele realizava isso. Jesus ele pegava as ofertas que eram depositadas para o ministério dele e repartia para com as pessoas. Perceba, irmãos, os 3 anos e meio praticamente que Jesus teve o seu ministério foi dedicado exclusivamente para o ministério. Jesus havia largado a carpintaria. O trabalho dele já não trabalhava mais, ele agora estava dedicado exclusivamente para cumprir o ministério, para cumprir a vocação e aquilo que ele havia vindo fazer aqui na terra. É por isso que é interessante a gente observar que Jesus não tinha muito. O dinheiro que era depositado para Jesus eram ofertas. É lógico que multidões acompanhavam Jesus, mas na maioria das pessoas que acompanhavam Jesus eram pessoas carentes. Pessoas que estavam buscando multiplicação de pães e peixes. E é maravilhoso notar isso, porque Jesus em seu amor incomparável, que teve por mim e por você na cruz, mas na verdade no ministério dele presencial, ele já estava demonstrando isso. Ele tinha um cuidado de cuidar dos mais necessitados, através de uma vida e um ministério de boas obras. Ele não somente fazia milagres, como da multiplicação dos pães e dos peixes, ele não somente trazia cura física, emocional e espiritual para a vida daquelas pessoas, mas quando ele tinha algum recurso financeiro, ele repartia, ele dava para os mais pobres. Aí a gente olha para mim e para você, irmãos, muitas vezes pessoas, até como Paulo vai dizer em uma das suas cartas, aos nossos domésticos da fé, eu vejo muitas vezes, nosso presbítero Zé Luiz, que cuida aqui do nosso celeiro, pedindo 1, 2, 3 vezes, às vezes várias vezes, aí ele fala, pastor, não consegui esperar, fui lá e comprei do meu bolso mesmo. Eu sei que ele não precisa que fale isso, que ele faz isso de coração, mas muitas vezes, irmãos, nós não temos a condição de repartir um pacote de arroz. E perceba que eu estou falando algo básico. O nosso coração tem vivido algo muito egoísmo. O egoísmo tem tomado conta da vida das pessoas e a gente tem centrado somente nas nossas necessidades. E a gente passa a pensar assim, olha só, esse é o pensamento que tem adentrado em muitos corações. Eu já tenho muitos problemas e muitas dificuldades e necessidades. Já basta cuidar das minhas próprias necessidades, já está bom. Se eu conseguir cuidar de mim, já está bom. Não, irmãos, Deus te chamou com um propósito a mais. Não dá para dar glória a Deus, né, irmão, com a mensagem dessa. Deus te chamou com um propósito a mais, para não se preocupar somente com aquilo que você acha que é necessário para você. Sabe por quê? Quando você passa a estender a sua mão, o próprio Deus estende a mão sobre a sua vida. Você passa a viver o cuidado das boas obras de Deus. E aí eu acho interessante que o apóstolo Paulo vai escrever a carta aos Romanos, no capítulo 2, dizendo que ele tem uma obra perfeita para realizar, e para que a gente possa viver essa boa obra que é perfeita, que é agradável, é necessário mudarmos a nossa mente, é necessário transformarmos-nos a cada dia. Então é por isso que esse sentimento de egoísmo, ele precisa sair do nosso coração e praticarmos as boas obras. Jesus ele vai dizer ainda nessa última ceia, olha gente, eu dei o exemplo para vocês, para que assim como eu fiz, vocês também façam. Eu acho interessante quando o Lucas, o evangelista que escreve o evangelho também, ele não era discípulo, ele não viveu com Jesus, ele escreveu tanto o evangelho quanto o livro do Atos apenas sobre relatos, né? Lá o evangelho de Lucas foi escrito sobre relatos, ele era um historiador, era médico, levantou e constituiu, escreveu ali o evangelho da perspectiva dele, além de Mateus, Marcos e João. Mas quando ele está começando ali, no Atos capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer assim, e tudo quanto Jesus começou a ensinar e a fazer,
Irmãos, Jesus não somente ensinou, Jesus deu-nos o exemplo. A minha pergunta para você é: será que eu e você realmente estamos dispostos a viver aquilo que Jesus deu através do exemplo? Hoje eu achei interessante como o Espírito Santo, para quem estava aqui de manhã, começou a falar logo pela manhã através da vida do pastor Carlos Maia, que foi uma palavra sobrenatural. Eu mesmo fui muito tocado pela palavra que Deus falou aqui essa manhã. Mas ele disse assim: o convite de Jesus para viver o Evangelho não é um convite assim: venha, seja abençoado, a sua vida vai ser uma prosperidade plena, diferente do que tem sido pregado. Mas pelo contrário, ele vai dizer: aquele que quiser, uma vontade é sua, a decisão é sua, vira após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. É impossível alguém que carrega um sentimento de egoísmo seguir a Jesus, porque o princípio para servir a Deus é abrir mão da própria vontade, é abrir mão da própria vida. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a sua própria vontade e siga-me. Isso fala sobre renúncia. E eu sei muito bem, irmãos, que para praticar boas obras é algo que muitas vezes a nossa carne tem uma dificuldade muito grande, porque naturalmente nós somos inclinados a realizar o que nós queremos, e a nossa carne não quer realizar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. Mas mais do que uma mensagem somente de ensino e exortação para a sua vida, eu trago uma mensagem de paz para o seu coração, que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te levantar com uma nova unção, para que você seja curador de feridas, para que você seja um realizador de boas obras, um propagador do Evangelho através das suas ações, aonde Deus tem te plantado. Irmão, eu não sei aonde Deus tem te colocado, mas aonde Ele te levantou, você vai resplandecer, e a luz de Deus vai constranger as pessoas que estão perto da sua vida. Aleluia! Receba essa palavra da parte de Deus sobre o seu coração, em nome de Jesus. Então, Jesus cuidou dos mais necessitados, nesse sentido também. E em primeiro lugar, irmãos, eu queria falar 3 rápidos pontos aqui. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para Jesus, para aquilo que Ele deixou sobre exemplo para nós, o valor de um fundamento. O valor de um fundamento. Isso fica muito claro quando nós vamos para a palavra de Deus. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 27. Tiago vai dizer assim: a religião pura e imaculada para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações, em suas necessidades. Irmãos, boas obras, elas envolvem exercer a misericórdia. Vou repetir isso para você. Boas obras envolvem exercer a misericórdia. Eu gosto muito de quando Deus está usando a boca de Oséias, aquele profeta lá do Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 6 também. Versículo 6 de Oséias 6. Deus vai falar assim através da boca de Oséias: misericórdia quero e não sacrifícios. Às vezes nós estamos condicionados a achar que um feito extraordinário para Deus é fazer um sacrifício muito grande, sendo que Deus não requer isso. Deus requer misericórdia, porque um coração cheio de misericórdia é um coração que já entendeu a salvação. É por isso que nada vai soar como um peso, nada vai soar como um dever ou como uma obrigação, mas porque eu fui salvo, a graça passa a fluir através das minhas ações. É algo natural, irmãos, é algo que eu não preciso me esforçar para fazer. A graça passa a fluir como um rio, e não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Carlos Maia falava isso aqui de manhã. É um amadurecimento que é gerado pelo próprio Espírito Santo de Deus, de dentro para fora. Se você tem fé para receber, receba essa palavra da parte do Senhor Jesus, que é para o seu coração. O Espírito Santo vai começar a gerar algo novo em você, de dentro para fora. Você vai passar a exercer a misericórdia da parte de Deus, aonde quer que Ele te plantar. Porque às vezes as pressões e a dificuldade da nossa vida são tão grandes, que acabam nos encurralando e nos deixando sem saída, no sentido de realizar algo bom para Deus. Como é que eu vou conseguir? A minha situação não me permite fazer algo que agrade a Deus. E parece que quanto mais eu tento, mais longe de fazer algo bom e admirável eu fico. Mas é o Espírito Santo que vai começar a fazer através de você.
Misericórdia quero e não sacrifícios. Então, em primeiro lugar, precisamos entender o valor desse fundamento, exercer a misericórdia para com os necessitados. E eu gosto da expressão que Paulo, e eu já citei ela aqui, vai escrever em uma das suas cartas: principalmente com os domésticos da fé. Doméstico da fé é esse irmão que está aí do seu lado, é esse que está na sua frente. Esses são os domésticos da fé, aqueles que professam mesmo Senhor e Cristo, Jesus. Esse é o doméstico da fé. Agora, a nossa dificuldade, irmãos, é que a gente passa a ser movido por um coração assim: quando eu estava passando por dificuldade, ninguém me ajudou. Coube nenhum, fica aqui mesmo. Quando eu estava passando dificuldade, ninguém me ajudou, ninguém me estendeu a mão. Irmão, em nome de Jesus, isso é um pensamento mesquinho demais. Porque se você venceu, se você saiu da situação difícil que você está vivendo, foi porque o Senhor Jesus usou de misericórdia para com você. E talvez foi uma ação que no momento não foi perceptível aos seus olhos, mas como o nosso Deus é Espírito, alguém Ele levantou para te ajudar, porque senão você não teria suportado. Então esse sentimento diabólico, maligno, precisa sair do nosso coração. Ninguém me ajudou, então deixa que essa pessoa sofra sozinha. Quantas pessoas às vezes passam por um luto sem receber de um irmão que eu estou dizendo não é de sangue não, irmão de fé, uma ligação, uma mensagem, um apoio, um abraço. Quantas pessoas às vezes estão passando por uma situação difícil, que estão até sem forças para virem à igreja, mas ninguém consegue se levantar para ir atrás dessa pessoa. Daqui a pouco a gente fala mais nesse sentido. Então precisamos entender, em primeiro lugar, o valor deste fundamento, a misericórdia. Em segundo lugar, a questão do julgamento final. E esse julgamento aqui que eu estou falando, que o apóstolo Paulo vai tratar em uma das suas cartas aos Coríntios, não é o julgamento final lá para destinar a vida eterna ou a morte eterna, mas esse é o julgamento do trono branco para recompensar as obras. Paulo vai falar sobre o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 10. Vamos lá, ler esse trecho da palavra do Senhor. 2 Coríntios 5, 10, que diz assim a palavra do Senhor: porque importa que todos nós, olha só irmãos, não é somente alguns, não é só o pastor que está na frente, não é só os obreiros que também estão na frente, ou os líderes que há algum ministério na igreja, ou a equipe de louvor, ou alguma pessoa que exerça alguma coisa na casa do Senhor. Todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Isso aqui é sobre o tribunal de Cristo. E quando a gente entende essa questão, a gente pode afirmar então, a partir desse entendimento, que a recompensa que diz sobre galardão vai ser conforme as obras que tivermos produzidos enquanto em vida. Não pense você, irmãos, que aquelas pessoas que têm exercido mais a misericórdia, que têm se doado mais para o reino, receberão a mesma recompensa que todos. Porque muitas vezes a gente é levado aos olhos de Deus somos todos iguais. Sim, mas o nosso Deus, Ele não é um Deus injusto. Não pense você que aquelas pessoas que têm se doado mais, exercido mais obras aos olhos do Senhor, receberão a mesma recompensa que aqueles que somente têm sido crente, somente têm cultivado a fé através do culto, isso bastando. Não, a recompensa será conforme as obras que tivermos produzido através do nosso corpo. E quem vai estar diante desse tribunal de Cristo que Paulo fala aqui em 2 Coríntios 5,10? Quem vai chegar lá? Somente os salvos, somente aqueles que tiverem morrido em Cristo Jesus, ou que tiverem participado do arrebatamento da igreja. Esses aqui passarão por esse tribunal de Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14 e 15, Paulo ainda vai escrever assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Os irmãos estão acompanhando comigo aí? Se não estiver no telão, acompanhe na sua Bíblia para a gente entender o raciocínio. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Paulo aqui está falando que pessoas serão salvos. Nós, em nome de Jesus, estaremos nesse dia lá, que encontraremos com Jesus nesse tribunal. Mas uns receberão a recompensa, outros não receberão o galardão. Então, apesar de não sermos salvos pelas obras, olha para mim aqui, seremos julgados
por aquilo que tivermos feito em vida. As nossas obras serão a balança de Deus para recompensar aquilo que fizemos aqui em vida. As nossas boas obras. E eu acho interessante o que Jesus vai dizer através de João, lá no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Pode projetar aí. Eis que cedo venho, e o meu galardão, a minha recompensa, está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Irmãos, que maravilhoso é pensar sobre isso. Que maravilhoso, olha aqui em nome de Jesus, principalmente você que já sofreu alguma frustração, por ingratidão de parte de alguém que você ajudou e produziu uma boa obra, e isso feriu o seu coração, que eu sei o quão doloroso isso é, você ajudar alguém e essa pessoa simplesmente depois não valorizar aquilo que você fez e esquecer e te virar as costas. Guarde isso que eu estou te falando. Que maravilhoso é poder saber que por mais que todas as pessoas esqueçam, ou ninguém veja, ou se atente para aquilo que eu estou fazendo, eu tenho um Deus que está no céu, que observa tudo aquilo que as minhas mãos têm feito, e é por causa disso que eu receberei a recompensa que Ele já guardou para a minha vida. Você perdeu a oportunidade da glória a Deus aqui nesse momento, irmão. Você perdeu a oportunidade da glória a Deus. Essa compreensão, irmãos, tem a condição de mudar a sua realidade. Porque eu estou fazendo, ninguém vê, ninguém valoriza, ninguém dá crédito porque eu estou fazendo. Parece que eu não estou fazendo para ninguém. Se ninguém observar, você tem um Deus que está observando, irmão. Você tem um Deus que está vendo. Você vê um Deus que podem passar o céu e a terra, mas a palavra dele permanece para sempre. Eu venho, vou buscar você, e a minha recompensa vai dar para você, conforme aquilo que você tiver feito para mim. É por isso que Paulo vai escrever em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Faça tudo como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que do Senhor recebereis a vossa recompensa. Aleluia, glória a Jesus. E eu acho interessante isso aqui. Eu disse agora há pouco que o nosso Deus, Ele é Vixe. Os irmãos estão aqui comigo, irmão? Quem está aqui dá glória a Deus, me ajuda a pregar aqui essa noite. Aleluia, não me deixa falando sozinho aqui não, em nome de Jesus. Deus, Ele é Espírito. João capítulo 4, Jesus vai falar isso para a mulher samaritana, ali em Samaria, no monte chamado Gerizim, onde tinha um poço de Jacó. E por ele ser Espírito, como é que ele manifesta a graça dele, o amor dele, a bondade dele, a santidade dele aqui na terra? Como é que as pessoas podem conhecer a graça de Deus, sendo que ele é Espírito? Através de mim e de você. É por isso que Jesus vai dizer: ninguém acende uma lamparina, uma candeia, uma vela e coloca ela debaixo da mesa, antes coloca num lugar alto, para que todos que estão na casa sejam iluminados por essa luz. Deus plantou você aqui nessa terra, irmãos, para isso, para que as pessoas conheçam Ele através da sua vida. E sabe o que é mais maravilhoso sobre isso? O significado disso é que se as pessoas estão conhecendo a Deus através de mim, quer dizer que a minha vida tem sido um canal de graça. A graça de Deus tem me sustentado, a graça de Deus tem me mantido em pé, e por isso as pessoas têm conhecido o mesmo Deus que eu sirvo. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui essa noite? Deixa eu ver. Poucas pessoas. Será que eu vou ter que começar a mensagem de novo? Glória a Jesus. Me ajuda a pregar, irmão, em nome de Jesus. Então as boas obras, irmãos, as boas obras, apesar de não ser o meio pelo qual alcançamos a salvação, ela é o meio pelo qual compartilhamos a salvação. Compartilhar a salvação. Tem um hino antigo do Prisma, aquele conjunto, acho que da Adventista, salvo me engano, Prisma Brasil, fala sobre Deus quer, né? Ele vai dizer assim, ó: por isso quer nossos pés, nossas mãos, nossa voz, nossa vida, Deus quer que mostremos, que falemos de amor com as mãos estendidas. Deus quer hoje usar nossa vida e abençoar outras vidas.
Porque existem milhares que nunca verão Jesus, verão você e eu. Você entendeu a letra dessa canção? Tem pessoas que nunca vai ver Jesus, irmão, mas através das suas mãos, através dos seus pés, através da sua voz, através da sua vida, elas conhecerão a Jesus. Existem milhares que nunca verão a Jesus, mas verão você e eu. É por isso que as boas obras precisam estar presentes nas nossas vidas. E é por meio das boas obras que nós vamos receber a recompensa eterna. A recompensa eterna, através do julgamento no tribunal de Cristo. Mas ainda, irmãos, para caminharmos para a conclusão, existe dentro do tribunal desse julgamento o juízo imediato. O que é o juízo imediato? Não é somente esse galardão que Jesus disse que vai ter para mim e para você lá na vida eterna, a recompensa eterna, que é a recompensa que não passa. Tudo que Deus der para a gente aqui nessa terra passa, vai corroer, vai acabar, um dia pode ser roubado por alguém, passa. Então, mas é importante afirmar, principalmente porque tem gente que só consegue enxergar o agora. E Jesus é enfático em dizer que aquele que serve a Ele recebe recompensa ainda nessa vida. Jesus fala para o apóstolo Pedro, que ainda era discípulo: não tem ninguém que deixe tudo para me servir, para praticar boas obras, que ainda nessa vida eu não conceda 100 vezes mais do que aquilo que a pessoa fez. Esse juízo imediato diz respeito à semeadura e à colheita, aquilo que a gente faz e recebe. Paulo, quando está escrevendo a sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, Paulo vai escrever assim: tenham cuidado, porque de Deus ninguém zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará, isso também ele colherá. Irmão, olha para mim aqui em nome de Jesus. Se você tem estado desestimulado de praticar boas obras, de semear na vida de pessoas, de semear no reino do Senhor, aqui eu não estou falando de semeadura financeira não, tá? Semear com a sua vida, com o propósito que Deus colocou no seu coração. Se você tem tido dificuldade, Deus tem uma recompensa para dar para você ainda nessa vida. Deus tem algo para realizar não somente através de você para outras pessoas, mas Deus quer realizar em você, na sua vida, nos seus negócios, naquilo que você tem apresentado de projeto diante de Deus. Receba essa palavra da parte do Senhor. Deus vai fazer na sua vida a partir do momento que a sua semeadura chegar diante dele. E Deus tem visto, irmão. Deus tem visto. Às vezes um sacrifício grande que você faz, às vezes até você fala assim no coração: eu estou fazendo isso aqui, mas Deus sabe o sacrifício. Mas não faça isso com peso, com pesar. E guarde isso que eu vou te falar: se você quiser receber reconhecimento da pessoa que você está ajudando, você não vai receber a recompensa que vem de Deus. Eu vou perguntar, você me responde aqui até como algo didático: você prefere que as pessoas reconheçam o que você tem feito, ou que Deus te recompense? Que Deus te recompense. Porque, irmãos, o que adianta? O Tony me ajudou, eu falo: Tony, muito obrigado, viu? Deus abençoe, você me ajudou demais. Pronto, ficou nesse tapinha na costa aqui, não vai sair disso. Não vai sair disso. Mas aquilo que vem de Deus não passa. Aquilo que vem de Deus carrega a plenitude do Espírito Santo. É algo pleno, é algo que não muda. É por isso que o nosso Deus é um Deus eterno, de plenitude. Não existe variação. Tiago vai dizer sobre isso: em quem não há sombra de variação. É por isso que Deus não pode proporcionar alguma coisa que não seja plena. Tudo que vem de Deus é pleno, é bom, é agradável, é perfeito. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. É por isso que Deus deu Jesus para morrer em nosso lugar. Era algo mais perfeito que Ele tinha, algo pleno, Jesus. Essa plenitude vai começar a acompanhar você em nome de Jesus em todos os dias da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, irmão, não se importe com muitas vezes a ingratidão das pessoas tem ferido o seu coração, e isso tem trazido um peso para você, porque você foi chamado por Deus para as boas obras. Não mude aquilo que você é. Olha para mim aqui em nome de Jesus, irmão. Isso aqui é para a sua vida. Não mude aquilo que você é por causa das pessoas que não foram gratas a você. Não deixe de praticar as boas obras porque alguém não abraçou você, não disse muito obrigado, e quando você precisou, essa pessoa não estava lá para te ajudar. Não mude a sua essência. O Espírito Santo habita dentro de você. Você é templo e morada de Deus. Santuário do Altíssimo você é, irmão.
Não mude a sua essência por causa das pessoas. Permaneça naquilo que Deus colocou no seu coração. Outro dia eu ouvia de alguém: aquela pessoa tem sido assim comigo, eu vou ser da mesma forma que ela, para que ela possa entender como é ruim. Não. Deixe que ela depois vai se ver com Deus e com a semeadura do juízo imediato, daquilo que planta e colhe. Você vai ser abençoado porque você foi firme, perseverou até o fim. E por fim, para nós terminarmos, em terceiro lugar, olha para mim, grave isso no seu coração. A gente falou então, nós devemos olhar para Jesus e saber o valor do fundamento, que é a misericórdia. Em segundo, sobre o julgamento que passaremos no tribunal de Cristo. E agora, abandone, irmãos, as desculpas que você tem carregado. Abandone as desculpas que você tem carregado. Muitas pessoas, irmãos, ao invés de assumirem as suas responsabilidades, elas muitas vezes deixam de praticar dando desculpa. E as desculpas mais comuns, talvez você se identifique com isso. Na verdade vos digo, que todos nós aqui vamos se identificar com isso que eu vou falar, inclusive eu. Porque eu estou cansado, eu não tenho tempo. Ou então, eu já fiz demais e ninguém reconhece, ninguém me agradece, não está me levando a lugar nenhum isso que eu estou fazendo. E isso passa a ser uma desculpa. Ou então, muitas vezes, quando não cria esse tipo de desculpa, as pessoas têm a tendência de terceirizar a responsabilidade, colocar aquilo que era para elas fazerem, para os outros fazerem, para quem está principalmente à frente em uma parcela do reino de Deus aqui nessa terra. Vamos falar de forma rasgada. Muitas vezes o pastor, isso é obrigação do pastor, né? Tem que visitar fulano, tem que ir lá no hospital. Não, isso é obrigação do pastor, quem tem que fazer isso lá é o pastor. Se a pessoa não está vindo, é o pastor que tem que fazer isso, é o obreiro, é a liderança lá da igreja. Isso não é obrigação minha. Levantar de madrugada e clamar a Deus pelo crescimento da igreja, ali na igreja, de madrugada, isso é obrigação do pastor, isso não é comigo não. Percebe, irmãos, boas obras, ela está ligada à nossa conduta diante de Deus. E isso é relativo a tudo que nós fazemos, a nossa vida. É por isso que essa questão de terceirizar, ela precisa, desculpas, que é a terceirização da responsabilidade, precisa sair da nossa vida. Muitas vezes as pessoas veem algum tumulto, e eu vou trazer para o nosso meio bem específico, nosso meio enquanto igreja, né? Porque isso acontece em todos os lugares. A igreja que não tem problema, irmão, é só a igreja do céu. Só no céu que não vai ter nenhum problema a igreja. Porque enquanto a igreja estiver aqui na terra, a igreja ela é liderada por homens, mulheres, e ela é composta também por homens e mulheres. E eu pergunto para você, aonde tem homem, é possível ser perfeito? É impossível. É impossível ser perfeito. Então, igreja em todo lugar, ela nunca será perfeita, mas ela caminha com santidade e produzindo boas obras. Mas às vezes as pessoas olham alguma situação, um tumulto, algum tipo de conversa, e quando eu falo conversinhas, né? Alguma fofoca, alguma coisa que surgiu no meio da igreja, a pessoa, em vez de apaziguar a situação, sabe o que a pessoa faz, irmão? Ela coloca mais lenha na fogueira, ela coloca mais fermento na situação. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, e que nos guarde disso, de fermentar uma situação. Não, porque apaziguar essa situação aqui, resolver isso aqui é com o pastor, não é responsabilidade minha não. Eu dizia na quarta-feira sobre fofoca aqui, quando chegar a fofoca no seu coração, irmão, repreenda. Pior do que o fofoqueiro é quem empresta o seu ouvido para a fofoca. Então nós não podemos deixar esse sentimento de terceirizar a nossa responsabilidade para quem está à frente ou para o meu irmão do lado. Não, porque eu não sou líder aqui desse departamento, eu não preciso fazer isso aqui é só com as pessoas que se dispuseram para lá. Não, irmãos, eu disse agora há pouco, todos temos responsabilidades para com Deus, porque todos passaremos no tribunal de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, pelos olhos da fé e profetizando sobre a sua vida, o momento que nós estivermos diante do nosso Senhor Jesus, e Ele estiver assentado ali, sentado no seu trono banco, e Ele vai dizer para você: seja recompensado por aquilo que você fez. Você vai chegar lá e receber aquilo que Deus já guardou para a sua vida. Eu não sei qual é o recurso que você precisa, talvez material, talvez sentimental, talvez espiritual, que está faltando para você produzir boas obras, mas Deus vai dar a condição. Irmãos,
E essas pessoas que passam a terceirizar e muitas vezes colocam esse tanto de desculpa que eu até citei aqui, são pessoas que ainda não provaram realmente a salvação. E eu queria ler esse texto aqui de Gálatas capítulo 6, versículo de número 2, que diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Interessante, né? Parece que tinha ouvido em algum momento que a lei ficou no Antigo Testamento, né? No Novo Testamento já não existe lei nenhuma, só a lei da graça. E Paulo fala aqui sobre lei. Interessante, é a lei da misericórdia, daquilo que a gente está falando. Eu entendo que o pastor Luiz, ele não é tão forte para suportar alguma situação. É por isso que a minha mão vai até o pastor Luiz para ajudar ele, levantar ele quando ele está fraco. Por isso, levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nesse momento, irmãos? E cumprireis a lei de Cristo. No reino todos nós temos responsabilidade. Sabe por quê, irmãos? Olha aqui você para mim. Ninguém foi chamado para estar no reino e subir à igreja no domingo à noite para sentar numa poltrona e ficar por isso mesmo. Ninguém foi chamado para isso. É um pensamento muito medíocre achar que servir a Deus, fazer parte do reino, é só subir à noite no domingo à noite, sentar no banco, ouvir a palavra e ir embora para casa, mesma rotina, e nada muda. Isso não é evangelho. Me perdoe talvez serei exaustivo aqui nessa palavra. Isso não é evangelho. Deus chamou você com um propósito a mais, irmãos. Sabe o que Jesus vai dizer lá em João capítulo 8? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Cristo quer trazer liberdade para a sua vida. Talvez você tenha sido escravo de você mesmo, da sua própria vontade, da sua própria inércia, do seu próprio marasmo espiritual. Mas o Espírito Santo de Deus, que não se deixa ser confundido, Ele está falando aqui no seu coração. Ô irmão, você vai sair daqui essa noite com uma nova mente na sua vida, em nome de Jesus. Porque você foi chamado para resplandecer a luz que foi enxertada em você. E que luz é essa? Jesus, a luz do mundo. Jesus, irmãos, a gente estava falando agora há pouco da figura do pastor ou dos líderes da igreja. Jesus, ele não comissionou somente o pastor ou uma classe especial na igreja aqui na terra, não. Jesus comissionou a todos. E vós sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Isso é um comissionamento para todos que se dispuseram a estar em Jesus. É uma vida voltada para as boas obras. Então não adianta, irmãos, nós temos uma vida religiosamente falando perfeita. Deixa eu trazer de uma forma assim mais prática. Vestir o meu terno, colocar minha gravata, subir na igreja. Muitas vezes vem na igreja, eu levanto minhas mãos, bato palma quando está batendo palma, oferto quando tem que ofertar, dizimo na hora quando eu recebo o meu ganho financeiro do mês. Não, Deus não chamou você somente para isso. Deus chamou você para ser um canal. Lembra a música que eu acabei de cantar aqui? É por isso que Ele quer os nossos pés, as nossas mãos, a nossa voz, a nossa vida. Porque tem pessoas que não conhecerão a Ele, somente conhecerão através de você. Eu gosto muito da parábola que Jesus vai narrar lá em Lucas capítulo 10, do bom samaritano. Dois homens que eram religiosamente perfeitos, estavam inclusive subindo para Jerusalém. Eles estavam saindo de Jericó, num caminho, na parábola ali, um caminho de montanhas. Saindo ali, um moço qualquer foi apanhado pelos ladrões, que tinha muito ali naquela época, roubou tudo que ele tinha na parábola que Jesus conta, e ele permanece caído ali no chão. Você lembra aqui dessa parábola do bom samaritano? Tem até um hino, né, do Anderson Feire, que fala sobre isso. Mas passa ali o sacerdote, passa um levita. Irmãos, os dois que eram responsáveis pelo serviço ministerial, eles não cumpriram o principal, a misericórdia. Aí Jesus pergunta na narrativa, né? Um fariseu ali pergunta para Jesus: Jesus, quem é o meu próximo que eu devo amar como a mim mesmo? Quem é esse próximo? O próximo é qualquer pessoa. O próximo é qualquer um que precisar de você. O próximo é qualquer pessoa que estiver no seu caminho. Irmão, olha para mim, isso é muito sério. E às vezes a gente não analisa pontos específicos que Deus deixou na sua palavra. Deus todo dia coloca alguém necessitado no seu caminho. Eu tenho certeza. Às vezes na rua,
às vezes onde você trabalha. E quando eu digo de necessidade, não é só necessidade financeira, às vezes é necessidade de uma palavra, irmão. Isso é importante para Deus. Irmão, isso tem a capacidade de mudar a vida de uma pessoa. Você é importante para Deus. Você tem um valor para Deus. Não importa o buraco que você esteja vivendo, a mão do Senhor alcança os lugares mais inóspitos e terríveis da terra. Essa palavra muda a realidade de uma vida. E Deus colocou aquela pessoa no seu caminho. E você, não, eu já sou crente, já vou na igreja no domingo, como sacerdote ou levita. E esquece de cuidar da pessoa que precisa de um cuidado. Aí Jesus nessa parábola vai falar sobre isso. E isso nos remete, e a gente pode afirmar, que eu e você, nós não fomos chamados somente para um ofício ministerial. Nós não fomos chamados somente para um ofício ministerial, mas para realizar a boa obra. Sabe, irmãos, esse samaritano que fez a boa obra ali, ele era excluído ali da comunidade judaica. Os samaritanos, eles eram odiados, porque pelos judeus puros, eram considerados uma raça mista. Para quem não sabe, o samaritano era a junção de quem era judeu com gentios. Quando eles chegaram ali em Canaã, alguns povos vieram depois e eles começaram a se envolver com outros povos, alguns judeus. Então o samaritano era uma raça mista. É por isso que o judeu repugnava o samaritano. Mas ali naquela mensagem, o samaritano teve a admiração na parábola de Jesus, porque ele fez uma boa obra. Lembra que no começo eu disse que boa significa algo admirável. Algo admirável. É preciso entendermos esse propósito, irmãos, da salvação, que é para expressar o amor de Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Sabe, irmão, realmente eu não sei qual talvez tenha sido o nível da sua frustração com as pessoas, ou até mesmo a sua própria frustração com você mesmo, a sua frustração com a sua própria vida. Talvez você já cansou de realizar alguma coisa e isso não tem levado você para lugar nenhum. Outro dia eu ouvia de alguém que já estava bem desanimado, eu estava tentando de alguma forma ser um instrumento de Deus ali para a vida daquela pessoa, e eu falava sobre a importância dela realizar grandes feitos, demonstrar a graça do Senhor, e ela disse para mim: pastor, sabe, eu cansei, porque quanto mais eu ajudei as pessoas, mais pro buraco eu fui. Eu estou nessa situação hoje porque eu ajudei demais os outros, e eu só cheguei aqui por causa desse coração. Se eu tivesse sido um pouquinho mais centrado em mim, eu não teria chegado aqui. É aquela questão que eu disse no começo, de não mudar quem você é por causa da ingratidão ou por causa das outras pessoas. Mas entenda isso que eu vou te falar aqui essa noite. Cristo Jesus, irmãos, isso não sou eu quem estou te falando, é o Espírito de Deus que está aqui. Cristo Jesus, Ele tem um chamado na sua vida, e não é qualquer chamado, irmãos. Aleluia. Não é qualquer chamado, é um chamado para brilhar. O que é brilhar, irmãos? Eu me lembro ali na minha época de escola, ensino fundamental, antes de irmos para o ensino médio, a minha irmã, eu sempre fui daqueles que estudava menos, que gostava de aproveitar a escola até 22 de dezembro. Eu gostava de ficar até o último minuto, né? Meu pai ainda usava uma piada, Renato, que era o seguinte: o Brenner, meu pai falava, o Brenner é igual Casas Bahia, né? Dedicação total, ele dedica na escola até o último dia do ano, né? Mas a minha irmã, ela gostava muito de estudar. Tanto é que se tornou médica, pediatra hoje, estuda o tempo todo, né? Médico não para de estudar. Mas ela na classe dela e no colégio, as notas dela eram as melhores. Ela sempre recebia uma estrela. Estrela fala sobre brilho. Trazendo isso aqui para o que a gente está falando. Jesus constituiu você aqui na terra, irmãos, para ser destaque. É lógico que os irmãos não são genuínos, inocentes, de achar que eu estou falando para você ser glorificado, porque você já entendeu que não é isso. Mas para que Ele seja glorificado através de você, para que resplandeça a vossa luz. Talvez, irmãos, os seus pensamentos tenham te conduzido a uma preguiça, a ficar parado no reino, fazendo você querer voltar de onde você estava, voltar para a mesma condição de onde um dia você orou e Deus te tirou. E Deus não te tirou de lá para você voltar para lá, irmão. Deus está falando aqui em corações. Deus não mudou você para que você voltasse para lá novamente. Deus mudou a sua história para você ser fonte aqui nessa terra. O que é fonte, irmão? Fonte não seca.
fonte é um instrumento aqui na terra que pode fazer o sol que for, pode faltar chuva, fonte nunca para de jorrar água. Outro dia eu dizia aqui para os irmãos: você não foi feito por Deus aqui na terra para ser poço, porque poço seca. Deus te constituiu para jorrar. O próprio Jesus vai dizer: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Então Deus te tirou de onde você estava para te fazer diferente, para um novo chamado. E eu gosto muito da história de Pedro, e aqui eu já vou terminar. Meu Deus, agora faltava 20 minutos, irmão. Jesus chama Pedro, era pescador. Jesus tinha um ministério limpo para Pedro. Ele cumpriu esse ministério, mas em um dado momento, pela frustração de achar que Jesus havia morrido e tudo que Pedro havia acreditado tinha acabado, morreu, estava dentro de um túmulo, Pedro vai lá e volta para a mesma vida que ele tinha antes. Mas mesmo assim, Jesus faz questão em ir até Pedro, porque Jesus ainda fica 50 dias na terra antes de ascender aos céus, aproximadamente 40 e poucos dias. Ele vai até Pedro para resgatar ao chamado que ele havia sido constituído. E o maravilhoso nisso, irmãos, é poder entender que hoje, apesar de Cristo não estar em corpo físico aqui, Ele está falando através desse microfone. Eu sou um mero instrumento aqui, mas Cristo está falando para você: eu te constituí com um propósito maior aqui nessa terra. Aleluia, eu te constituí com um propósito maior. Então não pare, porque eu estou te vendo. Eu estou aqui para te reerguer. Permaneça naquilo que eu te chamei, porque a recompensa já está a caminho da sua vida. Aleluia. Assim como Pedro entendeu a mensagem que Jesus passou para ele ali naquela fogueira, ao redor daquela brasa, e na primeira pregação que Pedro realizou, aproximadamente 3.000 almas se converteram ao Evangelho. Deus vai começar a realizar coisas grandes a partir de hoje, irmão. Essa palavra está sendo liberada da parte dos céus para aqueles que tiverem fé. Deus vai começar a manifestar coisas grandes através de você, através da sua família. Você vai passar a ser uma ponte do céu na terra. Aleluia. Então não pare, porque Deus vai fazer através de você, para que você resplandeça a sua luz através das suas boas obras. Eu queria te convidar nesse momento a cantar essa canção que é conhecida e gravar isso no seu coração. Eu não vou parar, independente das minhas frustrações pessoais, independente das minhas frustrações com pessoas, eu vou permanecer naquilo que Deus me constituiu para ser aqui nessa terra, luz do mundo. Aleluia. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida uma nova unção. Aquilo que Deus tem confiado sobre mim, eu ministro sobre a sua vida. A graça da parte de Deus eu ministro sobre a sua vida. Deus vai começar a levantar você de uma forma que você ainda não experimentou, de uma forma talvez que você tenha ainda não vivido. Talvez você pense: eu já vivi muitas coisas. Deus vai trazer experiências novas para você. Deus vai proporcionar ocasiões novas para você. O nome dele vai ser glorificado na sua vida. O nome dele vai ser glorificado nas suas ações. Receba a graça que vem de Deus. Receba a virtude que vem de Deus. Se você está fraco, receba a virtude que vem de Deus. Se você não tem se sentido alegre, receba a alegria que vem do Senhor Jesus. Se a paz tem faltado no seu coração, receba a paz dos céus. Se a insônia tem batido na sua porta, tirado o seu sono, que o Espírito de Deus possa ministrar uma nova graça. Que todo espírito de ansiedade, que todo espírito de depressão, que toda síndrome do pânico, que toda depressão seja tirada da sua casa, no meio dos seus. Que a graça do Senhor guarde o seu coração, que a graça do Senhor guarde a sua vida. Eu ministro a bênção de Deus em nome de Jesus, em nome